vai falar ao certo qual de vocês pegaram a lâmpada, eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar um desejo de um só. O que pedir, o outro receberá em dobro. E aí começou outra briga. Aí um virou pro outro, não, então você pede, que o que você pedir eu vou ter em dobro. O outro, não, você que vai pedir. Aí você pede, aí o mais forte pegou o outro pelo pescoço, você pede agora, senão eu te mato. E aí o mais fraco, não, então eu vou pedir então. Aí o mais fraco foi e pediu, gênio, eu quero ficar cego de um olho. Resumindo, o outro ficou cego dos dois. Esse é o sentimento de inveja, irmãos. A inveja não quer que você tenha e não quer que você consiga nada, quer te ver na merda. O primeiro exemplo de inveja, o primeiro sentimento maligno que existiu foi o sentimento de inveja. Quando Satanás, Lúcifer, né, há séculos atrás aí, resolveu subir aos céus e ser semelhante ao Altíssimo. Por que ele resolveu subir aos céus e ser semelhante ao Altíssimo? Porque foi implantado no coração dele ali um sentimento de inveja, um sentimento de querer poder ser igual ao Pai, querer poder se igualar a Deus, um sentimento de inveja maligno que surgiu no coração dele ali, e ele quis subir aos céus, mas por a honra e glória de Deus ele foi derrotado. Glórias a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a gente que serve a Deus, a gente que anda nos caminhos do Pai, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa de preocupar com a inveja. Porque a porta que o Pai abre, a porta que Deus abre para você, só você pode passar, ninguém pode tomar o que Deus tem para você nessa noite. Quantos creem? Glória a Deus, aleluia. A porta que Deus abre para você, irmãos, é sua. Satanás não toma o que é seu. Satanás não tem poder de tomar o que Deus te deu, o que Deus preparou para você nessa noite. Irmão, mas isso aí tem fundamento aonde? Esse fundamento que a porta que é sua, ninguém pode tomar, esse fundamento está na Bíblia. Naquela parte ali onde o povo de Israel foi sair ali do Egito ali, foi sair do Egito e Deus abriu o mar para eles passar. A mesma porta de bênção que era para eles, o faraó ali e os seus soldados foram passar, mas não era para ele, a porta era de bênção para o povo de Israel. Eles foram passar ali, foi consumido pelo mar ali e morreram. Por isso que a gente que serve a Deus, nós cristãos, nós não precisamos ter medo ou ter receio disso. A porta que Deus abre para nós é nossa, ninguém toma. Satanás não tem poder de tomar o que Deus te deu. Glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, a inveja é um sentimento terrível. Se alguém aqui nunca teve inveja, certeza, todos nós já sofremos por esse sentimento. Mas se alguém nunca teve, nunca sofreu por inveja, vai sofrer. Só basta hoje em dia você postar uma foto sendo feliz, postar uma foto viajando na praia, postar uma foto no restaurante, nossa, eu tô feliz com a minha família aqui. Certeza vai ter um lá na rede social, olha lá, ó. Tá viajando e eu tô aqui. Olha lá, ó, tá comendo bem e eu tô aqui comendo arroz e feijão. Posta a foto de um carro novo pra você ver. Logo vai. A pessoa nem sabe se você comprou à vista ou parcelou em 60 vezes. Ela vai falar, lá, ó, esse vídeo passeando de carro lá e eu tô aqui, ó. Inveja é um sentimento maligno, terrível, mas nós que andamos na presença de Deus, nós não precisamos ficar preocupados com isso. Glória a Deus, só Deus é Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Jesus. Glória a Deus. As pessoas, irmãos, antes de chegar aqui no fundamento bíblico aqui, ó, que nos vai falar sobre a inveja, eu estou falando isso para vocês entenderem quão grande e quão perigosa é a inveja, mas isso não é nada perante a nós, porque Deus está conosco. A inveja é um sentimento tão terrível que cega as pessoas. Certamente as pessoas que te atacam, têm inveja de você, hoje em dia eles falam os haters, né? Que são aquelas pessoas que entram nas redes sociais para te criticar, te difamar. Essas pessoas, principalmente os brasileiros, eles não têm a capacidade de transformar esse sentimento maligno de inveja, transformar esse sentimento em curiosidade, transformar esse sentimento em capacidade para crescer. Em vez de uma pessoa chegar e te criticar, a maioria das pessoas não tem coragem de chegar e te perguntar, nossa irmão, o que você fez para comprar esse carro? Me ensina a ser melhor, me ensina a trabalhar melhor igual você, para que eu possa conseguir o que você já tem.
Isso é um sentimento de humildade que todos nós devemos ter. Em vez de ter inveja do próximo, procurar saber ou procurar conversar com a pessoa para saber como podemos crescer com aquele exemplo. Eu sou um tipo de pessoa, irmãos, que eu fico feliz demais. Eu tenho vários amigos que prosperaram muito mais além do que eu. E quando eu estou com eles, eu falo, nossa, cara, minha maior felicidade é estar com vocês, porque eu sei que vocês cresceram junto comigo, eu sei que vocês venceram. E da mesma forma que vocês venceram, me ensinam, me fala o que você fez, como que você fez para chegar, me fala que jeito que você trabalhou, me fala que estratégia que você usou, me fala como que você investiu, cara. Não por inveja, mas por saber que tem pessoas que conseguem e eu também posso conseguir, porque cada um de nós que está aqui nessa face da terra é capaz de conseguir tudo além do que nós mesmo desejamos ou pensamos. A única pessoa que é capaz de impedir as nossas bênçãos é a gente mesmo. Ninguém, irmão, pode roubar o brilho que é seu. Às vezes a pessoa tem inveja até do seu brilho, até do jeito que você anda, até do jeito que você fala, até do jeito que você, até da capacidade que você tem para resolver as coisas. As pessoas têm inveja disso. Nada melhor para explicar isso do que uma outra fábula, a fábula da serpente e do pirilampo. O pirilampo é o vagalume, né? Nada melhor de explicar do que essa fábula da serpente e do vagalume. Uma vez ali na floresta, a serpente começou a perseguir um vagalume e perseguir para comer ele, né? Aí o vagalume parou e pensou, e olhou para trás e falou: peraí, cobra, para que você está me perseguindo? Eu sei que na cadeia alimentar a cobra não come vagalume, a gente sabe que cobra não come vagalume na cadeia alimentar. E aí ele falou: não, você pode me comer, mas primeiro espera, deixa eu fazer só uma pergunta para você, só uma pergunta, depois você pode me comer. Por que você quer me comer? Ele virou para a cobra e perguntou: por que você quer me comer? A cobra falou: porque seu brilho me incomoda. Não deixe, irmãos, que as pessoas que te perseguem possam apagar seu brilho. Só porque a gente brilha, o mal tenta nos apagar. Isso é um bom sinal, irmão, porque se o mal não nos perseguisse, a gente não iria estar brilhando. A gente só brilha porque a gente reflete a imagem do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E agora, irmãos, Deus é fiel. só o Senhor é Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor Jesus. Vamos para a palavra. Vamos citar exemplos aqui na palavra de Deus. Os irmãos que puderem abrir as vossas Bíblias em Mateus 27, 17. Vou ser bem breve aqui na palavra, que passou um pouco do horário já, mas logo a gente chega lá. Mateus 27, 17. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Mateus 27, capítulo 17. Glória a Deus. Glória a Deus, todos acharam? Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. A palavra aqui de Mateus 27, 17 nos relata da seguinte forma: portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual queres que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. Pois ele sabia que por inveja haviam entregado. Só até aqui, irmãos. Aqui na palavra de Deus nos diz claramente que o nosso mestre, o Senhor Jesus, que é o nosso mestre, ele mesmo, até ele sofreu inveja, irmãos. Ali os fariseus, os escribas, os sacerdotes ali, eles perseguiram o Pai, eles caluniavam, eles maltratavam, eles especulavam, eles tentavam ali pôr Jesus na parede de qualquer forma. Mas o brilho do Senhor era tão grande, o brilho do nosso mestre, o brilho do Senhor Jesus era tão grande que conseguia, irmãos, cegar eles. Mas de uma certa forma a inveja deles era tão grande, a inveja dos sacerdotes ali, dos escribas, dos fariseus era tão grande,
que a inveja cegou eles de uma forma, um sentimento de inveja é um sentimento tão terrível, que cegou eles de uma forma tão grande, que em vez dos sacerdotes, em vez dos escribas, em vez deles resolverem aquele assunto no plano espiritual, porque Jesus era espiritual, o sacerdote também, porque eles não viram que aos olhos dele o mestre estava supostamente errado? Por que eles não falaram, não, Senhor, vem aqui, nos ensina em particular como que é, vamos discutir sobre isso, sobre a nossa religião, sobre nossas crenças, vamos discutir sobre a lei na época. Eles não fizeram isso por quê? Porque a inveja estava cegando eles. Em vez deles resolverem aquilo no plano espiritual, eles levaram para o plano carnal, para o plano mundano, entregando ali o nosso mestre a Pilatos. Esse é o sentimento de inveja, irmãos, um sentimento tão terrível que nos cega. Mas o nosso mestre é impressionante, o nosso mestre é maravilhoso. A inveja é um sentimento terrível, mas a inveja, irmãos, a inveja é um potenciador de vitórias para a gente. A inveja, ela potencializa a gente conseguir a vitória mais fácil. Sem a inveja, irmão, vou dar exemplo de mim. Sem a inveja, eu não estaria no lugar que eu estou hoje. Quando eu comecei a minha jornada, quando eu comecei a passar da infância para a adolescência, e querer trabalhar, e querer estudar, querer coisas melhores, eu paro para refletir que se não fossem os invejosos, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Assim que eu comecei a trabalhar numa oficina de moto, eu não sabia nada, e as pessoas, os invejosos me falaram, eu era muito curioso, os invejosos sempre me falaram, você nunca vai conseguir nada, você está querendo aprender isso aí para quê? Você sabe que você não tem força na mão, você sabe que você não consegue decorar nada? E eu pensei comigo, já que esses caras estão falando isso, e eu vou provar para mim mesmo, e eu vou provar para isso que eu consigo. Isso foi um impulso da inveja que me fez subir um degrau. Logo após isso, eu trabalhava para os outros, trabalhava de operário, para outras pessoas, e chegava a pessoa e me falava, você sabe trabalhar, mas você não é inteligente, você nunca vai conseguir nada, você nunca vai trabalhar para você não tem capacidade de lidar com as pessoas. E aí eu pensei comigo, outro impulso de Satanás, mas eu vou usar isso como combustível para me subir mais alto. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. A gente tem que pegar esses sentimentos malignos, esses sentimentos de inveja e usar isso como combustível para a gente subir mais alto. Não podemos deixar com que esse sentimento nos pare. Até mesmo que quiser parar a gente, como a gente é servo do Senhor, Deus Altíssimo, isso não vai parar, isso vai nos impulsionar. Santo, santo é o Senhor, Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. E aqueles fariseus, eles não acreditaram que um homem humilde, um homem que saiu ali da cidade da Galileia, um homem que tinha sua origem ali meio que duvidosa, porque a mãe de Jesus falava que foi engravidada pelo próprio Espírito Santo, eles não davam muita credibilidade ao Senhor. E isso fez com que eles tivessem inveja dos milagres. Eles viam os milagres do Mestre, mas eles tinham inveja do que o Mestre fazia, do que o Mestre falava. Porque aonde o Mestre ia, o Mestre arrastava multidões. Aqueles lugares que vocês vão, que as pessoas se sentem incomodadas com você, com o seu jeito de andar, aquilo ali é um sentimento maligno que eles veem que o brilho habita em nós. Aleluia! Glória a Deus, santo, santo é o Senhor, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, meu Deus. Mas aqueles fariseus, de uma certa forma, você tem que a inveja é um sentimento maligno, mas a inveja, por um certo lado, a inveja é bom para fazer com que o propósito se cumpra em nossas vidas. Eles não sabiam ali, mas a gente sabe hoje em dia que qual que é o propósito de Jesus quando Jesus desceu aqui na terra? Era ser crucificado, derramar o sangue e pagar o nosso preço. O propósito de Deus era descer nessa terra e pagar o preço por nós. Para vocês estarem sentados aí, para o porteiro estar lá na porta, para mim estar aqui pregando, não foi de graça. Para todos nós que estão aqui, teve um preço que foi pago. Não foi de ouro, não foi de prata, mas sim foi de sangue. Foi sangue que foi derramado para nós estar aqui nessa noite. Por isso que toda honra e toda glória pertence ao Pai. Toda honra e toda glória pertence ao Pai. O nosso Senhor Jesus Cristo, desceu nessa terra para cumprir este propósito. Mas será que Ele ia cumprir esse propósito se não fossem os invejosos, se não fossem os caluniadores? Sem eles quererem. Eles queriam prejudicar, eles queriam humilhar, eles queriam acabar com o Senhor Jesus, mas
O nosso Deus, o nosso Pai, Ele usou esse sentimento, usou essa artimanha, usou essa estratégia do maligno contra o próprio mal, fazendo com que a inveja ajudasse Deus, ajudasse o Senhor Jesus a cumprir o propósito que foi descer e pagar o preço por nós. Glória a Deus! Deus. Honra e toda glória seja Deus dada a é Ele. fiel. Aleluia! Irmãos, tem várias histórias na Bíblia que nos relatam que a inveja te ajudou de uma certa forma as pessoas chegarem à vitória. Nessa história do nosso mestre aqui, do Senhor Jesus, nos fala claramente que a inveja aqui prejudicou ele de uma certa forma, mas fez com que ele cumprisse o propósito, que foi derramar o sangue ao nosso favor. E Jesus, nosso mestre, ele nos ensina aqui ele nos ensina a lidar com inveja de uma certa forma aqui que é só o próprio Pai para nos ensinar. O que ele fala aqui? Qual foi as últimas palavras? Uma das últimas palavras do mestre. A gente sabe que as últimas palavras de um ser humano, as últimas palavras de um homem, tem muito valor. Todos nós sabemos que as últimas palavras são palavras que vêm realmente do coração. Ou nos tempos de hoje, ou nos tempos antigos, quantas pessoas não queriam saber o que Einstein falou por último, o que vários cientistas famosos iriam falar por último? Ninguém sabe, mas o próprio Jesus nos ensinou aqui como lidar com a inveja, falando ao Pai: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ali quando Jesus estava crucificado ali, ele falou para o Pai: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Deus, aleluia. Irmãos, eu não sei se todos aqui têm filho, mas se acaso algum irmão tiver um filhinho, um bebezinho de 2 anos, ele der um tapinha na sua cara, você vai querer punir ele e deixar ele de castigo por conta disso? Ele não sabe o que está fazendo, ele é criança. Da mesma forma, foi o que o Pai fez aqui, ó. Ele falou para o nosso Senhor Jesus: Senhor, perdoa eles não sabem o que fazem. Sem eles saberem, eles queriam me prejudicar, mas o Senhor usou isso como potencial, como um gatilho para que se cumprissem a sua vontade, Senhor Jesus. Tem várias histórias aqui, ó, que nos servem de exemplo, que a inveja faz nos potencializar para que nós possamos chegar cada vez mais alto. Outro exemplo aqui está na história de José. José, todos sabem a história de José. José foi um filho ali que foi amado pelo seu pai. Ele tinha vários irmãos, mas ele era o predileto. Ele recebeu uma túnica do seu pai, o seu pai gostava mais dele, ele recebeu mais presente. A inveja dos outros irmãos dele fez com que ele caísse num buraco e fosse vendido para o Egito, fosse levado para a terra distante. E os irmãos mancharam a túnica dele e falaram para o pai dele que ele tinha morrido, tinha sido atacado por uma fera ali do Egito, do deserto ali. E sem querer, não, querendo, né, os irmãos dele venderam ele e fizeram com que ele saísse, fosse excluído da família por inveja. Mas os irmãos dele não sabiam que isso tudo era plano de Deus. Lá na frente, depois de anos, depois de José ter sido vendido pelos irmãos dele, ir para o Egito, sido preso, sido ido para a casa de Potifar, sido humilhado, e aí ele foi consagrado a governador daquela terra. E lá na frente, quando os irmãos dele estavam sofrendo uma vasta ali seca, uma vasta falta ali de alimento na sua terra, eles tiveram que buscar a terra onde? No Egito, aonde José foi levado. E aquilo que era de mal, Jesus tornou-se tornar uma coisa boa, bênção na vida de José. José recebeu os irmãos dele ali, os irmãos não sabiam que José era o governador, mas José, em vez de pagar mal com mal, José pagou mal com bem. É isso que temos que fazer. Nós temos que, em vez de maltratar quem nos humilhou, em vez de a hora ali que a gente está com as bênçãos na mão, a gente humilhar quem nos humilhou, não. O pior castigo para o invejoso é ele saber que a gente chegou aonde a gente queria chegar, que a gente tem as nossas vitórias na mão.
o pior castigo para o invejoso é esse. Ele sabia que a gente conseguiu chegar e ele não. Ele ficou invejando, ficou querendo em vez de correr atrás. Glória a Deus, aleluia. Quando José estava ali no Egito e os irmãos dele chegaram na presença dele, ele tinha tudo para maltratar, para prender, para chicotear os irmãos dele. Mas não, o que ele falou? Os irmãos dele até assustaram. José, é você? Sim, sou eu. Mas não preocupem, ele falou, não preocupem porque eu estou aqui, porque o Senhor me enviou adiante para que eu possa alimentar vocês agora. José retribuiu aquilo com a melhor terra do Egito, que é a terra de Gozém. Deu a melhor terra para eles, alimentou eles ali. Porque foi um plano de Deus. Aí Deus transformou a inveja dos irmãos dele em bênção na vida de José e na vida de toda a família, de todo aquele povo. E da mesma forma que Deus transformou a inveja dele, dos irmãos dele, em bênção para José, eu creio que Deus vai transformar a inveja, todos aqueles que nos perseguem, todos aqueles que nos maltratam, Deus vai transformar isso em bênção para a gente. Quantos creem, dê glória a Deus nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, Jesus. Aleluia. Deus. Santo, santo é o Senhor. Não devemos retribuir o mal com o mal, nós devemos retribuir o mal com o bem. Deus é fiel. Só para que possamos refletir aqui, irmãos, vou ser bem breve por causa do horário. Vou citar aqui uma epístola aqui que se localiza em Gálatas 5, 22, que é as obras do fruto, as obras do Espírito. A gente deve viver sob debaixo dessas obras, irmão, obra do Espírito, porque debaixo do Espírito não há lei, não há impedimento. Eu vou ler aqui, depois vocês abrem se vocês quiserem conferir. Localiza aqui em Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Santo, santo é o Senhor, Jesus. Deus, contra essas coisas não há lei. O que a gente tem que refletir no nosso dia a dia, irmão, é isso aqui, ó. É os frutos do Espírito. A gente está reunido aqui nessa noite para a gente abastecer, para a gente enchermos nosso ser do Espírito Santo aqui nessa noite em comunhão. Mas aonde a gente tem que refletir isso não é aqui entre nós. A gente somos espelho, a gente somos luz para brilhar lá fora, para a gente resplandecer todos esses frutos, para que todos lá fora possam ver a diferença aonde a gente esteja. Santo, santo é o Senhor Jesus. Contra essas coisas não há lei. Eu creio que nós sairemos daqui cheios da presença do Pai essa noite. Enquanto cada um de nós pisar. Nossa, irmãos, o céu está baixinho aqui nessa noite. Deus está nesse lugar. Deus, aleluia. Os anjos desse lugar estão bradando, Senhor Jesus. Oh, glória. Santo, santo é o Senhor Jesus. Toda honra, Glória a toda Deus, glória, aleluia. Glória a o Senhor Deus. está aqui nessa noite, irmãos. Eu posso sentir, ó Pai. Senhor, irmãos, que quando nós possamos sair daqui, o Satanás, nem Zé Pilintra, nem Zé Pilantra, nem Chucaveira, nada vai ficar na nossa frente, irmãos, para que nós somos luz, nós somos espelho, nós vamos brilhar. E essas potestades, esses demônios não vai prevalecer sobre nós, porque o Senhor está conosco, irmãos. Santo, santo é o Senhor. Basicamente tinha mais coisa, mas eu vou ser bem breve. E era exatamente isso que eu queria passar para os irmãos. Eu creio que nós sairemos daqui com as nossas bênçãos, nossa vitória em nossas mãos. Nós somos mais que vitoriosos. Deus tem bênção para cada um de nós. E quem toma posse, ergue a mão e dá uma glória nessa noite. Só o Senhor é Deus. Eu vou passar o microfone e agradeço e louvo ao Senhor pela rica oportunidade.